Olá, turma, tudo bem com vocês? Professora Débora passando novamente. Agora nós vamos fazer as orientações das atividades de história. Vamos lá? Então vamos para a atividade 15 de história, que tem como título A Arte e a Influência dos Africanos na Cultura Brasileira, da Maria Auxiliadora, que é uma pintora brasileira. Uma exposição no MASP revaloriza a obra da neta de escrava, uma das grandes artistas do século XX. Em 1970, o jornal Dia e Noite publicou a crítica da exposição de arte em cartaz, na Galeria do Consulado Americano em São Paulo. O título do artigo nada dizia sobre as telas expostas, mas sublinhava a origem social de sua autora. Empregada doméstica, trocou o aspirador pelos pincéis. A empregada doméstica era Maria Auxiliadora da Silva, 1935 a 1974, que nascera em Campo Belo, no oeste de Minas Gerais. Morava no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e vendia seus quadros na Praça da República, no centro da capital paulista. Maria Auxiliadora crescera numa família de trabalhadores e artistas autodidatas, militantes do movimento negro. Sua avó fora escrava. Como pintora, produziu obra singular, avessa ao bom gosto convencional e atravessada pelo protagonismo dos corpos negros e das tradições culturais e religiosas afro-brasileiras. E aqui está a obra da pintora Maria Auxiliadora. O que esse texto vem falando para a gente? Que a Maria Auxiliadora, que era uma neta de escrava, era empregada doméstica e ela começou a fazer obras voltadas para um gosto diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Ela começou a falar do movimento negro, porque ela e sua família eram militantes desse movimento, lutavam pelo movimento negro. E eles começaram a fazer obras relacionadas a isso. Então, a obra dela foi exposta no MASP. O MASP é o Museu de Arte de São Paulo, onde as grandes obras são publicadas, são expostas para serem mostradas. E um jornal daquela época, lá em 1970, que se chamava Dia e Noite, ele fez uma crítica a essa obra que estava publicada no MASP. E o que ele falou? Esse jornal, ele falou da origem da Maria Auxiliadora, falou que ela era neta de escravo, falou que ela foi empregada, onde ela vendia esses quadros dela. Então, aqui nós podemos ver Ateliê da Artista e Família 1973. Observem no kit de vocês essa figura. O que será que tem nessa figura, nessa obra da Maria Auxiliadora? Então vamos às perguntas. Agora vamos refletir sobre a importância das mulheres na história. Você conhece outras mulheres que se destacaram na história? Então vocês viram que a Maria Auxiliadora foi uma mulher batalhadora que lutou a vida inteira e que conseguiu ter o seu trabalho exposto no MASP, que é um museu muito importante, onde as melhores obras são expostas lá. Então conta uma história de uma mulher. Você conhece outras mulheres que tiveram destaque na história? Sim ou não? Quem são essas mulheres? Número 2. Quais mulheres que exercem papéis notáveis nos dias de hoje e que chamam a sua atenção? Hoje em dia, você conhece alguma mulher ou algumas mulheres que exercem papéis notáveis, quer dizer, papéis importantes, mulheres que fazem coisas importantes, que têm um trabalho que você considera importante e que chama a sua atenção? Quais são essas mulheres? Quais são esses papéis que elas exercem? Coloquem aqui na atividade 2. E a questão 3, faça uma entrevista, seria um questionário, com um adulto da sua família sobre as mulheres negras e homens negros que estão no campo da arte ou da música ou da literatura. Após, registre em uma folha
ou no verso das páginas desse kit, os nomes que seus familiares citarem. Então, vocês vão perguntar para os familiares de vocês se eles conhecem mulheres e homens negros que estão hoje trabalhando com arte, né? Que estão trabalhando no campo da arte, no campo da música ou no campo da literatura. E vocês vão escrever os nomes dessas pessoas que foram citadas pela sua família, certo? Agora nós vamos lá para a atividade 16. Agora, pessoal, nós vamos estudar a atividade 16, que tem título A Arte e a Influência dos Povos Indígenas na Cultura Brasileira. A arte indígena brasileira. A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes de animais no artesanato é exclusiva dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida. Além disso, é preocupante constatar que tal arte, tão importante e de valor inestimável, vem sendo destruída vertiginosamente, assim como a própria população indígena. Então, turma, o que esse texto vem falando para a gente? Ele vem destacando a importância da arte indígena, que a arte indígena ela é um pilar para o nosso país, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os primeiros habitantes que estavam aqui eram quem? Os índios. E eles já tinham sua própria cultura. E eles faziam artesanato, eles faziam arte com pintura corporal, eles usavam determinadas máscaras e também eles utilizavam partes de animais nesse artesanato que eles produziam. Mas nós sabemos que a comercialização deste tipo de artesanato, né, com partes de animais, é proibida. Porém, o texto vem aqui mostrando uma preocupação que a arte indígena ela não é tão valorizada quanto ela deveria ser para o nosso país, embora ela tenha um valor inestimável, né? Ela vem sendo destruída vertiginosamente, assim também como a população indígena vem sendo destruída. Seus territórios têm sido invadidos, têm sido tomados e eles acabam ficando com uma área muito pequena para poder manter ali a sua cultura e o seu povo. Então vamos às perguntas. Com base no texto, responda. No final do texto, chama-se a atenção para o fato de que a arte indígena vem sendo destruída. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre essa questão aqui que está no final do texto? Que o texto se preocupa com essa destruição da arte indígena. O que você acha sobre isso? Observe a imagem a seguir e responda a questão. Aqui nós estamos vendo uma máscara indígena. Então, qual arte indígena é representada nessa imagem? Em sua opinião, qual a importância da arte indígena para a cultura brasileira? Então, o que você vê nessa imagem? Que arte é essa? E é importante a arte indígena para a cultura brasileira? Sim ou não? E por que ela é importante? Qual é essa importância? A influência dessa arte na cultura brasileira? Respondam essa questão, pessoal. Então, até mais, um grande beijo a todos, até a próxima.